Mulheres, direitos e afetos. Essa caminhada vai seguindo em frente, segue toda a vida e não é excludente. Essa caminhada vai seguindo em frente, segue tão querida por toda essa gente. É tão feliz e tão mulher, pois tem direitos, tem afetos e voz. É tanto amor e bem me quer, é tanto afeto que o Bom, boa tarde a todas, a todos e a todos. Eu sou Luciana de Freitas Silveira, sou militante do Movimento Negro Unificado e eu vou me autodescrever nesse momento. Eu sou uma mulher negra, eu tenho os cabelos crespos, eles estão presos, né, em cima da cabeça. Eu estou vestindo uma camisa, uma blusa branca, né? Um blazer colorido, que tem as cores brancas, amarela, marrom, azul. Eu estou com um batom marrom e uso um óculos escuro, de grau, né? Mas ele tem as bordas escuras. Atrás de mim, eu tenho uma parede azul com branca, e na porta do guarda-roupa azul, ele tem uma bandeira, que é a bandeira do Movimento Negro Unificado, que ela é amarela, com os letreiros pretos. Bom, a gente vai dar início, né, a mais essa atividade da tenda, né, do Mundo de Mulheres, que é um espaço importantíssimo, né, no Fazendo Gênero, dedicada às atividades protagonizadas por movimentos sociais de mulheres e de feministas. É um lugar de reflexão entre a academia, a arte, o ativismo, a militância, construído pela Comissão dos Movimentos Sociais do Fazendo Gênero 12, que vem construindo essa caminhada. Esse é um espaço para todas, para todos e para todes, e a gente espera que as pessoas que estão aqui e que logo vão também acionar, né, o vídeo mais tarde, possam compreender o quanto é importante esse espaço. Aí, nesse momento, eu vou chamar a companheira Luciana Granzotto. Ela é doutoranda no Programa Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é organizadora dos roteiros da tenda da Comissão dos Movimentos Sociais, e ela vai trazer para a gente o roteiro de visita, que é a visita à comunidade remanescente Quilombo de Aldeia, essa comunidade ao qual o Movimento Negro Unificado auxilia na sua organização política e social. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigada, Luciana, pela sua apresentação. Também vou agora, primeiramente, me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, eles estão soltos. Eu estou vestindo uma blusa de lãzinha branca, com alguns detalhes em cinza. Estou também usando uma manta azul marinho. Ao meu fundo, eu tenho uma parede branca e também uma estante de livros. E eu agradeço, né, desde já, dou as boas-vindas também. E eu gostaria de dizer que aqui nesse espaço, o Roteiros de Visita do Fazendo Gênero 12, dentro da programação da Tenda de Mundos de Mulheres, pretende mostrar os espaços e caminhos para conhecer a história do ambiente de mulheres que se organizam para existir e resistir, valorizando as suas histórias de vida, memórias, tradições, culturas e a forma criativa com que encontram alternativas. Hoje temos o prazer de transmitir o vídeo com o roteiro da comunidade remanescente do Quilombo Aldeia, o Quilombo que está localizado ao norte do município de Imbituba, na porção sul do município de Garopaba.
Nessa visita, nós seremos guiadas por duas moradoras da comunidade do Quilombo. A Marielle Pereira, que é educadora quilombola e acadêmica em psicologia da UFSC, e pela Camila Oliveira, também trabalha como educadora quilombola, é formada em Direito pela UFSC e assessora jurídica. Marielle e Camila nos mostram os espaços de sociabilidade e coletividade, identificando a importância da territorialidade, da oralidade e da ancestralidade. Essa experiência e as narrativas trazidas nesse vídeo nos mostram a importância de manter, preservar e transmitir as memórias, as histórias e mostrar também a força que vive em cada quilombola, em cada planta, em cada pedaço de chão. Então, vamos ao vídeo. Tenham todas uma ótima experiência de visita. Olá, me chamo Marielle, tenho 21 anos, sou moradora da comunidade de Quilombo Aldeia, sou educadora quilombola e acadêmica em psicologia na UFSC. Meu nome é Camila, também moradora aqui do Quilombo de Aldeia, sou formada em Direito pela UFSC e atualmente também trabalhando como educadora quilombola e assessora jurídica. E juntas a gente vai apresentar a nossa comunidade, fomos contempladas com essa oportunidade de nos apresentar esse projeto Fazendo Gênero. Então, vem com a gente. Para começar, nós vamos começar apresentando um espaço bastante importante para a nossa comunidade, onde ficava o nosso engenho. O engenho era a produção, tinha a principal atividade a produção de farinha, né? E por muito tempo foi a principal fonte de renda e subsistência da nossa comunidade. Atualmente, né, infelizmente, a gente não tem mais um engenho, em razão do tempo, da deterioração e por não ter mais pessoal para trabalhar com a produção de farinha. Mas é muito importante falar também que o engenho não se resumia só à questão de produção de farinha e tudo mais. Era um espaço também de celebração, de festas, de união, casamentos. E o engenho também foi um espaço, inclusive, para ajudar outras famílias que não tinham moradias, né? Então, aqui, ainda que não esteja fisicamente o engenho, é um lugar de muitas lembranças e de conexão com a nossa ancestralidade. É importante a gente falar sobre os meus avós, o vô Agapito e a avó Celestina. O meu vô, ele trabalhou muito para conseguir deixar toda essa terra para nossa comunidade, né? E um desses espaços, ele disse que tinha que ser destinado aos seus netos, né? E a gente aproveitou muito isso. E falando sobre espaço, sobre território, uma das heranças que os nossos avós deixaram foi o campinho. Atualmente, né, ele não tem mais a aparência de gramado, mas por muito tempo esse foi um espaço exclusivamente para as crianças, né, para a nossa infância. Nossos avós deixaram exatamente com esse objetivo, para a gente ter um espaço para celebrar, para brincar. E por conta desse espaço, a gente pode dizer que a gente teve uma infância bastante feliz e bastante conectada com a natureza, com os nossos, enfim. De estar aqui, de observar isso, porque fortalece, lembrar, trazendo a memória que elas se reuniam aqui, que era um momento gostoso de até talvez, ouso dizer, de lazer, porque elas se encontravam. Isso fortalece aquilo que a gente vem buscando viver enquanto quilombola, enquanto comunidade, sabe? Se encontrar quando possível. Estamos num momento bem delicado, mas, sabe, de se fortalecer, de estar sempre se importando, de se colocando à disposição para o outro. E é essa coletividade que estar aqui, nessa fonte, me faz pensar, sabe? Sobre espaços de interação na nossa comunidade, onde as crianças podem se encontrar, podem interagir, brincar, construir relação saudável. Temos essa quadra aqui, que é a nossa quadra de vôlei, quadra de areia, onde a galera joga futevôlei, joga futebol na areia, as crianças brincam de correr. A gente também tem essa academia ao ar livre aqui, que fomos contemplados. Então, já aproveitando para falar que nessa mesma rua onde a quadra fica localizada, a gente tem pelo menos umas 5, 6 famílias que não são diretamente
ligadas à comunidade, mas que tem uma ligação com algum quilombola que é direto ou indireto. Então, a gente sabe e a gente tem essa pauta muito forte de territorialidade na luta pelo nosso espaço, pela preservação do nosso espaço, mas, infelizmente, não temos controle, não conseguimos ter controle de todas as coisas, de todo o nosso espaço, e acabamos tendo que conviver com pessoas que não são diretas. Antigamente, já houve um tempo na comunidade em que aqui só vivia quilombolas diretos, com seus parceiros, que se tornam quilombolas diretos e indiretos. Seguimos tentando nos fortalecer, nos construir, sempre trazendo para a pauta a importância do território em uma comunidade quilombola. Afinal, uma comunidade só existe, um quilombo só existe porque existe o território. E o território existe porque houve uma ancestralidade, houveram pessoas que lutaram, que abriram espaço, prepararam caminho para nós, e é por isso que nós estamos aqui. Temos ainda, e sempre teremos, esses espaços onde a gente pode se conectar, de certa forma, com aqueles que vieram antes de nós, que prepararam o caminho. A construção da nossa identidade preta passa pela nossa ancestralidade. Estamos aqui com o tio Beijoca, um dos nossos mais velhos da comunidade, né? Tio, se apresenta, tio, fala o seu nome aí pra nós. Beijoca Pereira, E o vô que cuida aqui, né, vô? o vô que cuida desse jardim, né? Eu acho bonito, certo? Eu já venho desde a natureza, então eu já venho desde os pais, mãe, a minha mãe gostava muito, então eu sempre gosto de ter as árvores, né? Ô, vô, e aquele pé de jabuticaba já foi, né? Não, é lá, tem ainda lá. Tem ainda? Tem. Ah. Jabuticaba, tem laranja, mexerico, tudo tem. Tudo tá aí. O vô planta, tudo quanto é planta, o vô planta. E principalmente agora eu parei mais um pouco por causa do afiado, fico meio doente, né? Aí parei tudo, mas eu gosto tudo. Bananeira, né? O louro, né? Que para remédio, alecrim, fazema, né? Isso tudo eu vou plantar, né? Plantar. Agora parou mais um pouco, mas eu gosto das árvores, né? Quintal lindo, hoje. Não, é gosto, vô, dá gosto de ver. Ô, vô, e naquela época o baile era dividido entre negros e brancos? Entre negro e branco, né? A pretada dançava para um lado e o branco para outro, né? E depois foi vindo, aí veio o capitão Natan para Ibituba e liberou tudo. Então aonde ficou nós tudo misturado. E hoje está maravilha, porque é preto com branco e branco com preto, hoje acabou misturou tudo. Misturou arroz com feijão. Hoje não tem mais branco, nem preto, nem nada. Né? Então hoje está muito bom hoje. Né? É pedir a Deus saúde e felicidade para todos, para aproveitar essa vida, né? E rezar para Deus e continuar, porque a vida cada vez é mais melhor. É isso aí, vô. Sabendo viver, né? Sabendo viver. Agora a gente vai atravessar para ir até a casa de uma das nossas mais velhas aqui, a avó Adelaide. Ela é a nossa benzedeira da comunidade. Vale constar que o nosso quilombo fica bem na entrada da cidade de Garopaba, bem na entrada mesmo. E fica na divisa entre duas cidades, Garopaba e Imbituba, que é a cidade vizinha. E uma das demandas da comunidade é uma lombada para facilitar o acesso, para ficar menos perigoso, a outra parte do quilombo, porque tem um bom número de pessoas que se localiza do outro lado do asfalto, né? E a gente precisa, até mesmo para as nossas crianças acessarem, fica um pouco perigoso. Compete Adelaide Maria de Jesus Nascimento. E a tia tem quantos anos? Eu tenho nas minhas contas, vou fazer 90. 90 anos. E conta pra... Tá já lá, o 93, eu estou lembrando que eu tenho, que eu votei, não votei, né? Não me para votar, tá lá já. Sim. 90. Quantos anos que a tia Benze? Menos com 3 anos já era mais coisa. Depois para a escola, não podei. Quando chegou 12 anos, eu vi a paz de Jesus na minha vida.
Com 12 anos a tia viu a paz de Jesus e começou a benzer? Comecei a benzer. Aí benzi um 11 médico. Gente, o Antônio Ventura foi enfermeiro. Dentro de casa. Falei também. E aí peguei, benzei, fiquei benzendo toda a vida. E hoje eu agradeço a minha mistura, a minha palavra de Deus, com a minha vida de tudo com Jesus. Que Ele me envia a mim e a todos. Que eu tenho fazido muito milagre. Muitos milhares. Mais de 25 mil, mais, não sei, o que pedimos. De 3 anos para cá, sempre pedi a Deus, era com Deus, e agradeço a Deus a minha bondade que eu tenho, eu estou comendo, os outros mais rudes, os outros me ajudavam, essa bendição. Não é bendição, é Jesus. Sim. E aí eu estou aqui, Sim. passando trabalho, né? Passo trabalho. Tem hora que não quero benzer, tem hora que quero, tem hora que tá bom, tem hora que tá ruim, mas eu estou com a palavra de Deus, né? Sim. Tem que amar a Deus, né? Sim. Primeiro pedido nosso é Jesus. Sim. Que nós temos Jesus, nós temos tudo. Sim. Tem uma hora que está tudo ruim, tem uma hora que está tudo bom. A primeira palavra é só Deus, nada. Sim. Agradeço a Deus. Sim. Sim. E quero dizer para vocês têm uma boa felicidade do mundo, que Deus te acompanhe, sabedoria que vocês têm. Essa doença que está no mundo se acaba, nunca mais volta, meu Deus. Nunca mais volta. Sim. Nunca mais volta. Passo trabalho, Assim eu estou seja. passando trabalho. Mas Deus é grande. Assim seja. Bom, a gente agradece, né, a Lu, por ter feito esse intermédio com as meninas, né, da comunidade de aldeia. Eu fico muito feliz de ouvir as meninas tão jovens já entendendo a importância da memória, da ancestralidade, do território, né? E eu quero salientar aqui que isso também é fruto da educação, né? A educação que está sendo forjada nesses últimos tempos e que dentro das comunidades quilombolas e que vem oportunizando essa possibilidade de pessoas quilombolas serem os educadores e os professores das suas próprias comunidades, né? Eu acho que isso vai inferir diretamente numa outra educação, numa educação que vai possibilitar que pessoas quilombolas, pessoas negras quilombolas, possam avançar nos direitos, né? Principalmente aquilo que a Marielle fala de a comunidade delas estarem sendo invadidas por outros que não quilombolas. E agora, nesse momento, eu quero passar a palavra, né, para nossa querida companheira e uma amiga em particular, assim, né, a Adriane Canã, que é militante do Movimento de Mulheres do Campo. Ela integra a Comissão de Movimentos Sociais aqui da Tenda do Fazendo Gênero. Ela é jornalista, ela é comunicadora popular, é documentarista e é uma pessoa muito querida por todas e todos. Seja bem-vinda, Adri. Olá, boa tarde. Que honra receber a palavra da Luciana Freitas, minha grande amiga e uma grande referência de luta para nós todas. Que honra assistir esse vídeo das companheiras do Quilombo Aldeia, esse roteiro de visitas, que esperemos logo depois da pandemia a gente possa fazer pessoalmente para aprender muito nesses espaços. Hoje tenho a tarefa de conduzir essa roda de conversa. É uma roda de conversa muito importante. Eu me chamo Adriane, como a Lu falou. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos compridos, estou vestindo uma blusa de lã cinza e tenho no meu pescoço um lenço lilás com branco, que é uma simbologia da Via Campesina, que é uma organização internacional a qual o movimento que eu milito, o Movimento de Mulheres Camponesas, pertence e faz parte. Também estou usando óculos, e no meu fundo, numa parede branca,
está a bandeira do Movimento de Mulheres Camponesas, é uma bandeira lilás, tentando dar conta um pouquinho da diversidade das mulheres do campo, das águas e das florestas na sua simbologia, com o alimento, né, com a diversidade do alimento que essas mulheres produzem nos seus lugares, nos seus espaços. Também do lado tem um boné do Movimento de Mulheres Camponesas. Então, bem-vindas a todas as pessoas que estão nesse espaço, é uma alegria. Eu trouxe aqui uma semente de quinoa para mostrar, produzida na agroecologia feminista, camponesa e popular do Movimento de Mulheres Camponesas, para introduzir esse momento tão bonito, dessa mesa que se chama A Preservação da Vida, das Sementes e da Biodiversidade. Esperançar em tempos de resistência. É uma mesa muito profunda da resistência na origem, da resistência da terra, da resistência de mulheres que no seu cotidiano, dos seus quintais, dos seus roçados, de cada espaço onde estão, constroem a comida de verdade, o cuidado com a natureza, o cuidado com a vida. Agradecer à Comissão de Movimentos Sociais e o Seminário Internacional Fazendo Gênero por esse espaço, e já vou chamar, nós vamos ouvir 4 companheiras incríveis aqui, que vão nos contar um pouquinho de cada espaço de lutas que estão juntas e que representam uma grande diversidade de mulheres lutadoras desse país, dessa América Latina e desse mundo, a partir da terra, a partir do cuidado com a vida e com o futuro da humanidade. E eu já vou começar chamando uma outra companheira, minha amiga também, uma grande referência do Brasil e internacional da luta, que é a companheira Querexu Itiarapi, liderança Mbiá-Guarani do Morro dos Cavalos, esse território indígena que é um território de conquista. A Querexu vai contar um pouquinho para nós. A Querexu é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, que está numa luta profunda e de resistência nesse momento, e ela também é coordenadora TENONDE da Comissão Guarani Ivirupá. Querexu está em movimento, está organizando um encontro de mulheres no território Maciambu, né, Querexu? Então, muito obrigada por estar conosco, mesmo na correria da vida. A palavra está contigo, 10 a 12 minutos, uma alegria estar com você aqui. Bem-vinda, companheira. Oi, boa tarde a todas, né, as mulheres e a todos que estão acompanhando, né. Quero agradecer o convite e também agradecer aí a Adriana, né, pela compreensão. Como eu falei, a gente está organizando aqui um encontro das mulheres Guarani no estado de Santa Catarina, e eu estou na estrada, estou dentro de um carro, aqui parada, né, no estacionamento. A minha mãe está aqui junto comigo. Nós estamos na correria, né, dessa organização, e como eu falei para a Adriana, eu parei para fazer essa fala, né, consegui acompanhar um pouco aí do vídeo, né, acho bem importante nesse momento, ou em todos os momentos, né, a gente está junto, trazendo um pouco, né, da esperança, dividindo, como a gente sempre fala, a gente está dividindo a nossa dor, mas ao mesmo tempo a gente tenta trazer um pouco de esperança, né, para a humanidade num momento tão obscuro, né, é um momento escuro que nós estamos passando. Bom, eu moro aqui na terra indígena Morro dos Cavalos e também sou gestora ambiental, trabalho muito nessa questão da proteção do território, do reflorestamento, da agroecologia. Eu sou apaixonada por plantas, assim, tenho uma proximidade, algo assim, muito forte comigo, que são as plantas, seja elas... seja quais plantas são, né? Tem aquelas plantas que todas elas são úteis para alguma coisa, né? São úteis, para preservar água, para trazer água, a outra planta é
medicinal, a outra planta é comestível, a outra planta ela faz a purificação da água, a outra ela faz a recuperação do solo. Então a gente tem esse reino vegetal, assim, para mim é o reino assim mais que eu adoro, assim, né? Não que os demais reinos assim não sejam importantes, todos são importantes, mas eu tenho essa proximidade muito forte, assim, né? E aí, há muitos e muitos anos, assim, desde da minha infância, assim, que eu venho trazendo, assim, esse conhecimento do meu povo, né? Que é um conhecimento ancestral da origem da vida. E nesse conhecimento que a gente traz, a gente sempre sabe, assim, que quando Nhanderu criou o mundo, ele criou e deu a função para cada um, né? E aí, pensando na nossa função como seres humanos, a gente ficou nessa função de proteção da vida, né? E aí, às vezes, eu me deparo e penso assim, hoje, na realidade que a gente vive, assim, a gente está indo muito na contramão daquilo que é o nosso destino, né? Que é a nossa função que fomos criados, que é de proteger, e a gente vai numa onda de morte mesmo, né? De matar. E aí, assim, por que eu trago isso de conhecimento, assim, como função? Que quando Nhanderu criou o mundo, ele criou primeiro o reino vegetal, né? Que são as plantas. Ele é o primeiro reino, né? Tem toda essa grandiosidade, assim, para nós, a importância dela ser essa soberana, né? Desse reino. Mas, quando Nhanderu criou ela, ele criou como se fosse um manto para o corpo dessa mãe terra, né? Que cria a terra, e esse manto que cobre o corpo da mãe terra é a vegetação. E a partir dessa vegetação, então, nós temos a água, o ar puro, né? O nosso alimento, a nossa medicina, que vem através desse manto que cobre o corpo da nossa mãe terra. E aí depois ainda tem a questão dos animais, né? Que é o reino animal, que foi criado por Nhanderu, também para fazer cada um a sua função, né? E uma delas é expandir as sementes, né? As sementes da terra, seja ela aves ou outros animais, né? Eles vão expandir essa semente para que ela continue se reproduzindo e aumentando mais esse manto, né? Que é da nossa mãe terra, ela vai se renovando de tempo em tempo. E aí os animais, eles são criados, mas eles andam, eles se movem, mas eles não falam e não pensam. Quer dizer, eles falam, não a nossa língua, mas eles não pensam, não têm uma ação. Então, os animais também, eles vêm com instinto, né, de vida. E aí, então, por último, ele cria o ser humano, que o ser humano, ele anda, ele fala, ele se reproduz da mesma origem da vida que foi criada, as plantas, os animais, nós também viemos dessa mesma natureza. E aí, então, mas nós temos um poder, que é o poder de pensar e agir, de transformar, né? Mas esse poder veio para que a gente protegesse os nossos irmãos, né? Os outros seres. E aí, então, a partir daí, esse entendimento que nós temos dessa relação com a natureza, com a Mãe Terra, né? Com tudo que tem ao nosso redor. Então, é assim que nós acreditamos. E aí, acho que para encerrar, aí não sei qual que é o meu tempo, eu nem estou marcando aqui, né? Como falei, estou na estrada. Mas, assim, para a gente pensar, né, em toda essa relação de como que é a origem do mundo, de como que nós pensamos e de como que nós estamos agindo, eu gostaria de convidar a todos, né, que estão ouvindo, participando, para refletir o espaço de onde nós encontramos agora. Por exemplo, eu estou aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, na floresta do bioma Mata Atlântica, né? Então, a minha floresta é uma das florestas mais devastadas, né?
Nós temos 12% da floresta da Mata Atlântica e o restante ela foi devastada. E aí a nossa luta maior é para essa proteção ainda, continuar essa proteção. E aí essa reflexão que eu trago, né, para todos pensarem que do lugar da onde nós estamos agora, os sinais da ação humana, será que nós estamos trazendo essa função a qual fomos criados? Então, eu mesma olho todo o tempo nesse espaço onde eu estou, nessa floresta onde a gente vive, sobrevive, que está destruído, né? Totalmente contrário dessa função que nós somos criados. E a responsabilidade é nossa, só nós, dos seres humanos. Então, a gente precisa pensar e repensar, né, as nossas ações e entender também nossa função para que a gente consiga colocar um pouco de equilíbrio, né? Porque a terra está doente, as florestas estão acabadas, né? Os animais estão extintos. E agora nós humanos estamos sofrendo também com essas ações, infelizmente, né? Milhões de mortes pelo Covid que vem acontecendo, isso são sinais, não é por acaso alguém que criou isso, alguém que criou aquilo, a gente já avisava que a natureza, uma hora, ela vai ter essa reação, nós estamos tendo, né? Então, assim, só para a gente refletir um pouco sobre essa questão dessa realidade, né, que a gente vem vivendo, e a questão da esperança que eu quero trazer para vocês é que existe um caminho que a gente possa voltar. Existe um caminho onde a gente possa amenizar um pouco essa dor, né? A partir do momento que a gente assume esse compromisso, a gente olhe, né, e veja, e a gente começa a fazer essas ações e a gente começa a ter essa responsabilidade, compromisso com essas ações. A gente pode, sim, fazer desse espaço onde vivemos um mundo melhor. Então, só agradeço e eu vou ter que sair de novo, né? Que eu continuo minha rota. Obrigada, Adriane. Obrigada a você, Querexu. Muita força aí nesse encontro de mulheres Guarani. A nossa admiração profunda pela luta das mulheres indígenas. Como você sempre nos diz, né? Vocês, os povos indígenas, estão em luta há mais e resistência há mais de 500 anos, né? Não é de hoje essa resistência, né, companheira? Então, a gente tem muito que aprender com vocês. Muito obrigada e segue rumo. Nos vemos, nos abraçamos. Obrigada, Querexu. Um abraço nosso para todas as companheiras. Então, essa foi a nossa querida Querexu, que é uma grande liderança indígena, nacional, internacional, uma das mulheres indígenas de referência na luta hoje nesse país que hoje passa por um governo conservador, que tira direitos e que tem atingido as comunidades tradicionais com muita crueldade, com muita violência, destruído habitats, destruído territórios. E essa resistência, ela nos chama para a luta, nos chama para a vida, e as mulheres do campo, das águas e das florestas hoje estão aqui para falar de resistência e de esperança. Já agradecendo a Priscila, que está aqui fazendo a nossa tradução para Libras, a Larissa, um conjunto de mulheres construindo essa tenda Mundos de Mulheres. Eu vou ler um poema rapidinho aqui, que diz assim, para Querexu. Entrei na luta, da luta eu não fujo. Pelos direitos, da luta eu não fujo. Pela igualdade, da luta eu não fujo. Para construir uma nova sociedade. A flor na terra desabrocha e floresce. A Querexu gosta das plantas, né? O sol aquece com seu brilho e esplendor. Chegará o tempo de colher os nossos frutos, que juntas plantamos, regando com amor. Com esse poema, eu vou chamar também a nossa próxima convidada,
que é uma companheira do Movimento dos Pequenos Agricultores, lutadora, a companheira Vanderleia Chito. Ela me disse, pode dizer Leia do MPA, que todo mundo me conhece. A Leia é camponesa, feirante, militante do MPA, e ela acredita que temos que lutar em defesa das mulheres, dos pequenos, dos excluídos, pois todos têm que ter direitos iguais. Temos que acreditar no novo, diz a Leia, na mudança, enfim, só temos uma conquista, e ela virá pela organização e pela luta da classe trabalhadora, que é quem alimenta esse país. Então, eu passo a palavra agora para a companheira Leia do MPA. Leia, você se autodescreve e tem 10 a 12 minutos para fazer sua fala sobre resistência, esperança, a partir da roça, a partir do campo. Contigo, Leia. Acho que teu microfone talvez esteja desligado, Leia. Dá uma olhadinha. Ainda não está saindo tua voz, Leia. Seria melhor a companheira Leia, nesses casos, sair e entrar de novo, Adri. Certo, vamos fazer isso, Leia? Pode ser. Oh, agora deu. Agora deu. Tenta de novo. Liga o microfone. Tranquila que está tudo em casa aqui. Liga o microfone. Isso. Estamos com a companheira Leia, do MPA lá do Rio Grande do Sul. Essas questões tecnológicas acontecem. Já vamos resolver rapidinho aqui. Enquanto a Leia resolve aí, vou dando novamente alguns detalhes. Oi. A gente está na... Oi, Leia, deu certinho. Vai lá que a palavra está contigo. Leia do MPA com vocês. Obrigada. Então, boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu sou a Leia, sou militante do Movimento dos Pequenos Agricultores MPA, sou camponesa, sou feirante, sou aqui do Rio Grande do Sul. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca, de cabelos até os ombros, castanhos, olhos castanhos. Estou usando uma tiara colorida no meu cabelo e um colar. Esse colar tem um grande significado para mim. Ganhei das companheiras do Movimento dos Pequenos Agricultores de Santa Catarina, na festa de Anchieta. A festa de Anchieta era a festa das sementes crioulas, que aconteceram em várias edições, que era um espaço de resistência e um espaço onde se multiplicava e se levava muitas sementes crioulas. Então, esse colar hoje, então, eu estou usando em homenagem a elas, e também uma lembrança da nossa resistência, que por um tempo não está ocorrendo as nossas feiras, a nossa festa de sementes crioulas, mas muitos frutos de lá vieram e continuam nascendo e sendo plantados no Brasil afora. Ao fundo, então, tem a nossa bandeira do Movimento dos Pequenos Agricultores, né? Um símbolo da nossa resistência, da nossa luta. Estou falando aqui da minha sala. Para começar, eu gostaria de falar um poema que eu acho muito pertinente nesse momento que estamos vivendo, e eu gosto muito desse poema, que é do Frei Sérgio. Sozinhos somos fracos, isolados nos destrói, unidos somos fortes, junto viramos gigante. Somos a gente de calos nas mãos, somos o povo dos pés no chão, somos os pequenos e as pequenas agricultores e agricultoras. Somos o movimento dos pequenos agricultores. Então, para começar um pouco esse tema, antes de nós começar um pouco a falar desse tema aqui, em nome da Vera, eu gostaria de agradecer a todos, né, e a todas que nos propuseram esse espaço, né, para estarmos aqui hoje falando um pouco da nossa resistência, um pouco do nosso trabalho enquanto movimento dos pequenos agricultores.
Então, para nós do movimento, o MPA nasceu aqui no Rio Grande do Sul. Foi início de 95 e fim de 95 e início de 96. Então, foi através de uma grande seca que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul que nós começamos a nos organizarmos e irmos fazer os primeiros acampamentos. E através dos primeiros acampamentos, então, aqui no estado do Rio Grande do Sul, que surgiu o movimento dos pequenos agricultores. Então, através desse acampamento da seca, que foi desencadeando, então, as lutas dos pequenos agricultores, os quais sempre estavam esquecidos, né, pelos governos do estado, governo federal, e também não tínhamos nenhuma política pública voltada para nós enquanto pequenos. Então, através dos nossos acampamentos, através das nossas lutas, que surgiu, então, o MPA. E aí, a partir das nossas lutas, nossos acampamentos, que fomos começando a organizar, então, os nossos grupos de base, organizar nossas comunidades, nos nossos pequenos municípios, que foi começando organizando os nossos grupos de base, que a gente conseguiu com muita luta, com muita organização, a gente conseguiu os primeiros créditos subsidiados, os primeiros créditos para os pequenos agricultores a estar investindo nas suas pequenas propriedades, investindo, então, na sua permanência do campo. Então, através dessas lutas, através do crédito, foi então se desencadeando outras lutas que a gente foi travando ao longo do processo da nossa história e das nossas lutas. Então, a gente lutou muito pela questão da habitação rural, que foi uma das nossas bandeiras, a questão das políticas públicas voltadas para os pequenos, a questão da permanência no campo, a questão da reestruturação das nossas pequenas propriedades, enfim. Foram várias bandeiras de lutas, muitas conquistas, algumas delas não, mas foi todas essas lutas, todas desencadearam, então, muito aprendizado, muita resistência, muita permanência, então, dos nossos pequenos nas suas pequenas propriedades. E aí, fim de 2007, início de 2008, enquanto movimento dos pequenos agricultores, nós começamos a trabalhar um pouco a questão do plano camponês, que nós pensamos que teríamos que ter um plano, então, por que nós, enquanto pequenos agricultores, agricultoras, por que nós não temos um plano voltado para nós, enquanto camponeses e camponesas? Então, a gente pensou um plano camponês. E dentro desse plano camponês, como nós estamos organizados em 19 estados no Brasil afora, então a gente começou a planejar o plano camponês a nível nacional, a gente começou então a estudar ele, e dentro dele a gente fez vários eixos. Um eixo seria a produção, outro seria educação e formação, outro eixo vida de qualidade, a outro eixo seria comunidade camponesa e outro eixo soberania, que é o ponto que eu quero chegar do tema hoje, que está sendo, então, trabalhado hoje na nossa roda de conversa, que veio de cheio, então, esse ponto da preservação da vida, das sementes e da biodiversidade dentro do nosso ponto soberania, dentro do nosso plano camponês. Então, assim, desde os primórdios, sempre a gente soube e ouviu que foi nós, enquanto mulheres, que começamos a resgatar sementes, a plantar sementes, a cuidar delas. Então, esse sempre foi um dos nossos grandes papéis, né? E aí, nós, enquanto movimento, viemos debatendo, discutindo, conversando sobre esse tema, que porque nós, só enquanto mulheres, temos que cuidar das sementes, que temos que cuidar da biodiversidade. É um tema que tem que começar a sair um pouco do nosso colo, né? É um tema que temos que debater enquanto o todo, enquanto homens, mulheres, enquanto família. Que as sementes não é só nosso papel de nós cuidarmos e nós resgatarmos, mas sim é um tema que temos que debater entre todos e todas. É um tema que tem que ser levado e trabalhado ao todo. Então, enquanto movimento, a gente vem trabalhando esse tema, vem discutindo no todo. E aí, o que a gente conseguiu esmiuçar através do plano camponês e através desses debates, de nós trabalharmos esse tema com a família, que a gente começou, então, a trabalhar nos nossos grupos de base com as nossas mulheres,
a trabalhar vários assuntos, entre plantas medicinais, de fazer o autorresgate dos nossos chás, nossas pomadas, o nosso trabalho lá dos nossos antepassados que utilizavam lá na sua família. Então, a gente começou a trabalhar a questão das plantas medicinais, a autossustentação da família. Comecemos a resgatar os sabores e saberes, que a gente fala muito aqui no nosso trabalho. Resgatar as nossas receitas, desde as receitas dos nossos alimentos, mas também as receitas dos nossos biofertilizantes, dos nossos adubos, do jeito de como nós armazenávamos as sementes, de como cuidar delas, de como multiplicar, mas do nosso modo, do nosso jeito, e não de nós ter a nossa autonomia, desde as nossas sementes, nossos biofertilizantes, daquilo que a gente vai comer e daquilo que a gente vai ofertar. Então, a gente veio trabalhando todo esse tema com os nossos grupos de base. Então, a gente fez muitos encontros lindos, que a gente sente muita falta agora nesse momento de pandemia, mas esses encontros a gente tentou fazer vários virtuais, a gente conseguiu atingir um bom público, que a gente sabe que esse problema de informática, esse problema nos nossos interiores é muito forte ainda, que a gente não tem acesso à internet, então é um dos problemas que a gente enfrenta, mas a gente consegue ainda estar conseguindo aos nossos passos lentos, mas do nosso jeito, enquanto a pandemia, a fazer esse trabalho de base. Mas a gente fez muito encontro, então, assim, de resgate de sementes, nos nossos encontros de mulheres, sempre tem presente, de mulheres e homens, enfim, o encontro da família, sempre tem o presente as sementes, as mudas de chá, mudas de flores, enfim, as famílias trazem para, no fim do encontro, a gente fazer a partilha, fazer a troca, para a gente sempre ter essa multiplicação. Para ter uma noção desses últimos 2 anos, a gente vem sofrendo com a estiagem aqui no Rio Grande do Sul, e quem tinha sementes agora para plantar nessa última safra eram as famílias que participaram dos nossos encontros, as famílias que multiplicaram, essas famílias que tinham agora aquela semente reservada, aquela semente guardada lá para estar dando para o vizinho, para outra família, enfim. Essas famílias que sempre participaram e que guardaram, que tinham agora para multiplicar e passar para outras pessoas. Então, os nossos encontros, a gente conseguiu fazer muito isso, de criar essa prática da troca, da partilha. E uma das coisas muito bonitas dos nossos encontros também, que a gente consegue fazer, é a questão da troca de saberes e sabores. Falo sempre isso porque é uma troca, ninguém sabe mais do que ninguém. Então, a gente faz essa troca de saberes, de sabores, da partilha, da multiplicação, que eu acho que é o que nós estamos precisando nesse momento. É a gente fazer a partilha, a troca, ninguém soltar a mão de ninguém, a gente estar junto para a gente resistir a tudo isso, a esse desgoverno, resistir a essa pandemia, resistir à pobreza, enfim, resistir a tudo aquilo que a gente está sofrendo com o término dessas políticas públicas, com o término desse governo, de tudo aquilo que a gente conseguia acessar e minimizar um pouco o sofrimento daquilo que a gente vem sentindo no campo. E uma das coisas muito fortes também que dentro do nosso plano camponês, que é a questão da soberania. Então, o que nós conseguimos também fazer nesse último período, principalmente agora, dentro da questão da pandemia? Nós investimos muito na produção. Digo, investir o quê? Nós multiplicamos, produzimos muita comida. Estamos produzindo, plantando, diversificando as nossas propriedades e plantando muita comida, desde várias variedades de feijão até hortaliças, verduras, frutas, enfim. Estamos multiplicando, porque aí a nossa mesa vai estar sempre farta e diversificada, e a mesa de quem vai consumir também. Então, a gente está investindo muito na produção, muito no cuidado da nossa propriedade, no cuidado da nossa família, e estamos fazendo muitas feiras. Estamos fazendo muitas feiras Brasil afora, muitas feiras aqui no Rio Grande do Sul, muitas feiras nas nossas comunidades, nossos municípios. Fizemos várias alianças, campo e cidade,
onde a gente conseguiu vários espaços na cidade para estar fazendo as feiras. E o mais importante, aquilo que é colocado na nossa mesa é os mesmos alimentos que vão até o consumidor, que é um alimento onde que a gente cuida a nossa mãe terra, aonde que a gente cuida a biodiversidade, as plantas, multiplica elas, organiza a produção com muito carinho, com muito amor, com cuidado no todo na biodiversidade e é levado até os consumidores. E aí a gente leva desde as nossas plantas medicinais, as nossas sabonetes, até os nossos alimentos, sejam mel, o aipim, enfim. A gente está conseguindo levar uma diversidade e uma qualidade. E aí, nesse tempo de pandemia, a gente se recriou, se reinventou. Nós começamos a fazer sacolas, cestas e levar até as famílias, até os consumidores. E, além disso, nesse processo todo, além de levar até as feiras, até os consumidores, nós conseguimos fazer várias doações de cestas. Um movimento, enfim, em si, em todo o Brasil, a gente conseguiu fazer muita doação de alimentos, muita doação de cestas para as famílias que estavam precisando naquele momento. Então, isso foi muito marcante e muito forte para nós, camponeses, conseguir, então, levar esses alimentos para outras famílias que estavam necessitando naquele momento. Então, foi uma ajuda muito importante que essas famílias receberam, mas acho que foi muito mais gratificante para nós em podermos levar essa comida para eles. Nós nos sentimos gratos porque produzimos e levamos para alguém que estava necessitando naquele momento. Então, foi muito forte esses momentos de partilha, de troca e de levar, então, esses alimentos até quem estava precisando. E eu acho, assim, que nesse momento é um momento de nos darmos as mãos, de nos organizarmos, de resistirmos todo dia, né? A gente resistir muito a esse desgoverno que está aí. Nós precisamos muito de políticas públicas. O nosso campo, assim, a gente fala muitas vezes que temos 3E, né? Que estamos no empobrecimento, envelhecimento e esquecimento, que é o que está acontecendo muito no campo. Então, assim, no campo também existe miséria, no campo também está batendo a fome, e no campo tem muitos problemas para ser resolvidos, mas é só se a gente se organizar, se unir, que a gente vai conseguir continuar existindo e vamos conseguir, então, amenizar um pouco esses problemas que estão no dia a dia. Muito obrigado nesse momento, depois continuamos. E quem alimenta o Brasil exige respeito. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Leia, a tua fala me lembrou mais um trechinho dessa música que diz assim, tu falou da União Campo-Cidade, né? Essa música diz, na aliança operária e camponesa, participando sem medo de ser mulher, pois a vitória será nossa com certeza, participando sem medo de ser mulher. Muito boa a tua fala, Leia, lembrando, né, para quem está nos assistindo, que o MPA faz parte da Via Campesina também, é um movimento do campo irmão, do MMC, do MST, do MAB, um grande guarda-chuva de entidades de luta a partir do campo. E neste momento é bem importante usar esse espaço, Leia, tu reforçou o empobrecimento do campo, é importante reforçar que se a gente está aqui falando de resistência, nós estamos há quase 2 anos, enquanto movimentos do campo, lutando para produzir comida, e o governo, esse governo que está aí, negou recursos para a agricultura familiar e camponesa, não aprovou, não sancionou um projeto no ano passado que permitia aos camponeses e camponesas acessarem recursos igual ao auxílio emergencial que o povo da cidade recebeu, e mesmo assim recebeu pouco, e ele ainda cortou, não chegou para o campo o auxílio emergencial. Então, o campo, e é importante frisar, a agricultura familiar e camponesa é quem bota comida na mesa do povo, como disse a Leia. 70% da comida que chega nas nossas mesas vem da agricultura familiar e camponesa, não vem do agronegócio. Isso é uma mentira que contam
para nós. É da Leia, é das camponesas, é do território indígena, é dos quilombos que vem a comida de verdade. Leia, fica por aí, tá? Eu vou chamar a próxima convidada e daqui a pouco a gente faz uma rodada de conversa. Então, a gente se anima com essas mulheres de luta. Vamos chamar agora, falando em campo e cidade, né? Uma grande companheira aqui de Florianópolis, a Edna Antunes. Edna, liga sua câmera aí, aparece para nós. A Edna, ela é coordenadora de um espaço muito bacana, de umas das melhores experiências, eu acho, de produção de comida, de semente, de muda aqui de Florianópolis, que se chama Quinta das Plantas. A Edna é gestora ambiental, educadora ambiental e é assessora do mandato do nosso grande vereador Marquito, do PSOL, vereador com mandato agroecológico e com essa preocupação do olhar para a terra. Edna, depois de ouvir a Querexu, depois de ouvir a Leia, essas mulheres, né, que tanta referência trazem para nós, agora a voz é tua, dessas mulheres que produzem comida a partir da cidade. Tudo contigo. Obrigada, Adriane. Obrigada por estar aqui, né, pelo convite, antes de mais nada, de poder estar aqui. Eu vou me autodescrever, como as amigas, companheiras solicitaram. Eu sou uma mulher branca, com os cabelos compridos, parte preso, parte solto pelos ombros. Tenho 50 anos, estou vestindo uma blusa vermelha, de gola alta, e estou com um par de brincos. Eu, como eu falei antes, estou muito feliz e muito agradecida por estar aqui. Mais agradecida ainda por ter ouvido a Querexu, né? Por ter ouvido a companheira Léa. E dessa forma, poder, então, entender mais ainda de que modo, né, de que modo a Edna e o Quinta das Plantas podem contribuir com esse momento, com esse evento, com esse tema que está sendo proposto, né? Quando eu ouvi a Querexu falando ali no início, né, eu lembrei de todos os encontros em que o Quinta das Plantas já esteve, né? E todas as vezes que a gente teve em contato com os povos indígenas, né? E podemos ouvir e absorver um pouco dessa sabedoria toda. E me veio muito claro, assim, um dos eventos que... Eu já vou voltar ali e falar um pouquinho mais sobre o Quinta das Plantas, mas eu preciso não perder aqui a lembrança, né? De dizer que eu participei, né, enquanto colaboradora ali, estive participando de um evento lá dentro da terra indígena, trabalhando na cozinha lá com o amigo Felipe. E aí, naquele dia, naquele evento, que era um congresso, um encontro indígena muito, muito grande, foi logo antes da pandemia, com muitos participantes de várias outras terras indígenas do país, era uma assembleia indígena, Assembleia Guarani. Eu fui trabalhar na cozinha e aí a gente foi responsável por servir a alimentação, ali o almoço, né? E aí, quando tinha muita gente mesmo, centenas de pessoas. E aí, os primeiros, não a se servir, mas a serem servidos, foram os idosos. Todos os idosos que estavam ali, eram vários. E os mais jovens, então, vinham até o buffet que a gente tinha montado, faziam os pratos, né? Levavam até esses idosos que estavam acomodados, sentadinhos, confortavelmente, e alcançavam o alimento para eles. Depois que todos eles foram servidos, aí então o buffet foi liberado para que os demais se servissem e pudessem se alimentar. Para mim, foi uma novidade, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, que fez, assim, me fez pensar muito, sabe? Na nossa cultura branca, né, de menina que foi criada em cidade, mas com os pais lá com o pé no interior. É claro que dentro da nossa educação foi dito para a gente, respeitem os mais velhos,
mas esse respeito aos mais velhos era não interrompa, criança não vai na conversa de adulto. Nunca, pelo menos a mim, nunca foi passada com tanta grandiosidade quanto tem nos povos indígenas, esse respeito aos mais velhos, que não é só no servi-los, né, mas é em ouvir a sabedoria, ouvir o que eles têm para nos dizer e para nos passar. E eu saí dali, assim, daquele momento da minha experiência, trazendo cá para o Quinta das Plantas, né, onde já deveria ter falado um pouquinho antes, trazendo cá para o Quinta das Plantas esse fortalecimento, né, esse entendimento, né, que eu já, enquanto coordenadora ali do grupo, já praticava, né, com educação e com respeito às pessoas mais velhas, né, que estão ali no grupo, mas eu trouxe esse reforço, eu trouxe esse novo olhar, esse entendimento maior de que respeitar os mais velhos, né, não é só não interrompê-los e deixá-los ouvir, não ser malcriados, né, mas é ouvir os seus saberes, né, e eu acho que no nosso dia a dia, né, na forma deturpada como a gente tem educado até os nossos filhos, a gente não está conseguindo alcançar isso, e a gente está deixando perder muita coisa. Pontuando aqui o nosso trabalho com o Quinta das Plantas, eu posso dizer para vocês que assim, ó, o Quinta das Plantas, ele tem 8 anos, está entrando no 9º ano já de trabalho, né? Trabalho belíssimo, e que originariamente ele começou como um grupo de estudos de plantas medicinais, né? Através do professor Alessio, da Viviane Corazza, que, né, lá nos idos de 2011, 2012, começaram a promover pequenas reuniões uma vez por semana para tratar do uso e do aprendizado sobre plantas medicinais. Só que depois isso tudo foi tomando um outro rumo, foi crescendo, foi aumentando, e o grupo ficou muito forte no sentido assim de ter muitas presenças a cada quinta-feira, um número bem considerável de pessoas chega, né? O grupo Quinta das Plantas é um grupo aberto, né? Aberto no sentido de não ter matrícula, não ter controle de frequência, pagamento de mensalidade. Simplesmente as pessoas chegam, a primeira parte do encontro a gente faz uma breve roda de conversa. Naturalmente, no centro daquele círculo onde nós estamos, se forma um grupo de plantas que as pessoas trazem sementes, plantas, raízes, mudas, algumas para compartilhar, para dividir com quem ali está, outras para serem plantadas no espaço, outras para perguntar o que é, e juntos a gente pesquisar e descobrir, né, que planta é aquela, né? A gente faz um pezinho lá no conhecimento científico e um pezão no conhecimento popular, né, no etnobotânico, que é aquele conhecimento ancestral, né, que a gente tem do uso das ervas, né? E assim a gente tem trabalhado por esse tempo, né? A gente tem conseguido trabalhar. Já passamos por alguns espaços, né? Começamos lá dentro de uma associação particular, depois a gente ficou dentro de um outro pátio da companhia, da CONCAP, que é a Companhia de Limpeza aqui em Florianópolis, né? Hoje em dia a gente está no espaço público no Rio Vermelho, lá no Red Park, e a gente está começando um novo momento, né? Num novo espaço, assim, se preparando para, almejando, né, esse fim de pandemia, esse início de atividades presenciais, ainda muito devagar, muito tímido, com pequenos grupos, pequenas pessoas, poucas pessoas, né, mas já, assim, produzindo muito, assim, no sentido de muitas mudas, muitas plantas, fartas colheitas, graças a Deus, e a gente já está bem engrenado assim para começar um trabalho muito bonito assim com um público maior, né, mais frequência, com mais gente junto. Então logo a gente possa, né, estar aí nas redes chamando o pessoal para vir participar. Como eu falei no início, o Quinta das Plantas ele teve origem como um grupo de estudos de plantas medicinais, mas aí no decorrer do trabalho a gente percebe que a gente não consegue falar de plantas medicinais sem falar em saúde, em zelo, em busca pela saúde.
E quando a gente fala de zelar pela saúde, de buscar pela saúde, a gente não consegue falar só de plantas medicinais, a gente começa a falar um pouquinho sobre alimentação. E daí, quando a gente fala de alimentação, a gente fala da importância da gente comer um alimento puro, um alimento limpo, sem agrotóxico. Aí, como a gente está ali plantando e cultivando as medicinais, a gente acaba cultivando também esses tais alimentos limpos e sem agrotóxico. E aí a gente começa a falar sobre punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Ou seja, uma coisa leva a outra, que acaba fazendo uma grande teia de estudo, de conhecimento, de trocas, onde não é possível a gente só falar em plantas medicinais, usos, costumes e como, né? É um leque que se amplia. E aí a gente começa a falar de qualidade de vida, de busca por qualidade de vida. E aí a gente começa a pontuar lá no estudo da planta, lá no cultivo do alimento, lá no uso e resgate das plantas alimentícias, como a gente vivia com os nossos antepassados. Aí a gente começa, inevitavelmente, a falar sobre sociedade, sobre mulher, sobre direitos, sobre onde estamos, para onde vamos. E isso tudo vira um grande conjunto, um grande combinado de coisas onde entrelaçadas, onde um ponto sustenta o outro. E aí, quando eu comecei a ouvir ali a companheira Leia, e aí também ouço a Adriane, e vou juntando isso tudo, eu fico aqui pensando, né? E o papel do Quinta das Plantas dentro do tema que foi proposto aqui, né? No evento do esperançar, né? Do semear, das sementes, né? Aí eu começo a refletir aqui, a pensar, né? Que dentro do espaço urbano onde a gente está, né? Aqui na cidade de Florianópolis, agora capital, né? Florianópolis, agora situados em loteamento urbano, né, junto a muitas casas, muitas residências, com asfalto que passa na frente, com ônibus, enfim, um ambiente completamente urbano. Aqui nesse ambiente que a gente está, o trabalho, uma das pontes e o que me desperta, né, aqui depois dessas conversas, é que a gente tem no nosso grupo ali, né, que frequenta e que passa pelo Quinta das Plantas, muitas mulheres, algumas mais idosas, outras nem tanto, nem com tanta idade, que estão aqui em Florianópolis, que vivem aqui em Florianópolis, mas que têm a sua história, a sua raiz nos municípios do interior. A grande maioria no interior de Santa Catarina, né, no oeste catarinense, tem muitas mulheres que, por razões as mais diversas possíveis, estão aqui hoje morando na capital e moram, claro, também em um ambiente urbano, né, em terrenos urbanos, tem lá os seus vasinhos, as suas plantas, as suas coisas que não conseguem, né, deixar de cultivar, mas que buscam nesse encontro e nesse espaço de quinta-feira, né, do nosso encontro do Quinta das Plantas, que buscam e que têm uma necessidade muito grande de estar em contato com a terra, com o cultivo, e mais do que isso, de conversar com outras pessoas, de conversar com outras mulheres, de trazer esse conhecimento, de falar do que é possível que se faça, do que já foi feito, do que já plantaram, do que já colheram, tanto no sentido da técnica do cultivo, quanto do sentido do que é possível fazer, né? E aí eu começo a despertar, né? Porque a gente fica ali muito envolvido na pedagogia do dia a dia ali, do trabalho, do Quinta, que faz as mudas, que depois distribui essas mudas para as escolas, para os postos, para quem nos busca, e aí como é que a gente distribui as tarefas, quais são os conceitos que a gente vai trabalhar, e aí algumas coisas passam batido, sabe? A gente não se dá conta, muitas vezes, do que a gente está fazendo essencialmente, até porque não existe um propósito, um planejamento, agora eu vou fazer isto, agora eu vou fazer aquilo, né? As coisas vão acontecendo com o coração, vão acontecendo com o desejo, né? E aí agora a gente se dá conta de que a gente está, sim, fazendo essa ponte, fazendo esse elo entre a mulher do campo e a mulher da cidade,
resgatando e fortalecendo toda essa vida, né? Acredito que eu já tenha estourado meu tempo, né, Adriane? Eu acho que eu não controlo muito, eu vou falando e me perco. Me segura Mas aí. pode finalizar, querida. Pode finalizar teu. Eu vou finalizar, então, do jeito que eu comecei aqui, né, despertada pela fala da Querexu, né, de que aquele momento ali com os idosos foi transformador para mim, de que eu trouxe isso para o Quinta das Plantas, com toda a força, com toda a veemência, né, de consagrar, de cultuar, de respeitar muito aquelas senhoras que estão ali, a quem a gente deve grande parte do que o Quinta das Plantas faz, mas com mais amorosidade ainda, com mais respeito ainda do que a gente já tinha, né? Por isso que essas trocas são tão importantes, né, Adri? E que a gente possa fazer muitas, né? Que vocês me ajudem, me conduzam, me levem por esses caminhos, tá? Muito obrigada por estar aqui. Obrigada. Fica por aí, Edna, que vai ter rodada de perguntas e vamos tirar dúvidas sobre esse espaço, né? Também. E me lembrei de uma frase, né? De um hino do MST que fala: a ordem é ninguém passar fome, progresso é o povo feliz. Um dia decidiram que lá no campo se produzia comida e na cidade se trabalhava, né? E produzir comida era feio, era coisa de pobre, de atrasado, de gente que, né? Espero que o olhar, como a Querexu falou, a gente tem que reinventar a sociedade para ela continuar existindo e a gente tem que olhar para essas coisas, para essas experiências. Obrigada, Edna, tu já volta com a gente. Obrigada mesmo. Muito massa, né, ouvir essas experiências das mulheres, né, as mulheres tocando experiências de vida, de produção, de alimento, porque a gente sabe que nesse momento nosso país volta para o mapa da fome, pelos últimos relatórios da Rede Pensan, que é uma rede que monitora a fome no Brasil, mais de 50% da população brasileira, o que chega a 100 milhões de pessoas, vive em insegurança alimentar. Então, o que a Edna, o que a Querexu e o que a Leia já nos trouxeram, fala sobre isso. Fala sobre comida, mas não qualquer comida. Sobre a comida que cuida da terra e a comida que cuida do planeta, a comida que cuida dos animais, dos vegetais, dos humanos, né? A gente precisa ter esse olhar sobre o que é comida de verdade e quem que a produz. E falando de novo de campo e cidade, a gente vai lá para o campo, vai ouvir uma companheira agora, que para mim é uma grande amiga, uma irmã, é uma referência no nosso movimento de mulheres camponesas, uma grande dirigente, e ela me ensinou muita coisa nessa vida, e eu reservei mais um trechinho de verso aqui para ela. Ele diz assim: porque a luta não é só dos companheiros, participando sem medo de ser mulher, pisando firme, sem medir nenhum segredo, participando sem medo de ser mulher. Com muita honra, eu chamo mais uma convidada, que é a nossa companheira Cirlei Antoninha Crote Caspareto, minha vizinha lá na minha cidade, lá no interior, no oeste de Quilombo, minha comadre, minha referência intelectual. A Cirlei é doutora em desenvolvimento regional, educadora popular, militante do MMC, autora de um livro incrível que é resultado da tese de doutorado dela, que se chama Pedagogia da Semeadura, a construção de saberes pelo movimento de mulheres camponesas no programa de sementes crioulas, e também é uma das organizadoras de um livro bem recente do MMC, que se chama Feminismo Camponês Popular, Reflexões a partir de experiências do movimento de mulheres camponesas. É mãe do nosso amado Mateus, e faz umas bolachas caseiras bem gostosas também. Cirlei, bem-vinda, está contigo a palavra. Obrigada, querida Adri, toda a reciprocidade nessa sua fala e também uma saudação afetuosa às queridas companheiras Querexu, a Leia do MPA, a Edna Antunes, que trouxeram aqui elementos valorosos que dignificam
o nosso esperançar enquanto mulheres trabalhadoras do campo e da cidade, enquanto humanidade. Vou também me autodescrever aqui muito brevemente, dizendo que sim, eu sou a Cirlei Antoninha Croce Gasparetto, né? Sou uma mulher branca, olhos castanhos, cabelos curtos, uso óculos. Neste momento estou usando esta blusa que tem suas cores marrom, bege, preto. Quero reafirmar, sim, carinhosamente, que eu sou mãe deste valente guerreiro Mateus. Há poucos dias, ficamos 13 dias no hospital, enfrentamos a UTI e sabemos, então, o que significa estar aqui para compartilhar a grandeza dos alimentos saudáveis. Quero dizer que atrás de mim tem uma estante de livros que registram facetas de tantos mundos nos quais nós, mulheres, fazemos a vida florescer. E não poderia faltar a nossa bandeira, a bandeira do MMC, acompanhada por essa bonita orquídea que embeleza as casas de tantas e tantas mulheres camponesas que vivem no campo ou na cidade. Sou militante do movimento de mulheres camponesas, como a Adri já falou, autora deste livro, Pedagogia da Semeadura, e eu trago aqui porque é exatamente sobre esta construção de saberes, a partir do programa de sementes crioulas, trabalhadas na experiência do movimento de mulheres, que nós instauramos aquilo que a gente tem defendido na própria tese, de que se trata de um processo epistemológico, feminista, camponês, que segue em construção. E que aqui, neste momento, eu vou trazer algumas considerações afirmando e partindo da ideia de que, sim, as sementes são metáforas de um novo esperançar. E que, a partir desta iniciativa, desta experiência das mulheres camponesas do MMC, nós afirmamos que toda a prática social produz conhecimento, desconstruindo a ideia de que existe um único tipo de conhecimento ou uma única forma de fazer ciência. O que as bravas guerreiras que me antecederam na fala aqui colocaram, a Querechu, a Leia e a Edna, são, acima de tudo, conhecimento produzido na forma do que é mais nobre na nossa vida, a produção dos alimentos saudáveis. Uma segunda questão é que, ao trabalhar o programa de sementes crioulas, as mulheres camponesas dialogam com valores que estão presentes nas práticas de resistência, nas práticas e nos saberes tradicionais dos povos indígenas, dos povos negros, caboclos, né? Bem como também encontra-se enraizado nas lutas de resistência, a exemplo das ligas camponesas, que em tempos de ditadura militar, que é o contexto em que as mulheres camponesas vão estar originando e criando o movimento de mulheres camponesas, essas ligas camponesas foram violentamente, como é que eu poderia dizer, condenadas por esse processo, por esse modelo, por esse sistema, né, imperialista, capitalista, na agricultura,
que é, ao mesmo tempo, patriarcal e racista. E aqui, através das sementes crioulas e deste programa específico, as mulheres vão se encontrar com a sua tarefa primordial, que é a produção do alimento saudável. Portanto, o programa de sementes crioulas no MMC é resultado de um processo de luta que é feminista, que é camponesa e que é popular, e que vai enfrentar uma conjuntura específica, ligada, profundamente interligada a uma estrutura capitalista, patriarcal, racista, que tem como prioridade e que traz, naquele primeiro contexto aí, estou me referindo à ditadura militar, ao contexto do pacote da Revolução Verde, que nada mais é do que a imposição do capitalismo na agricultura, ferindo, então, com aquilo que existe de mais digno. É um contexto em que nós vamos ter, né, muitos venenos, nós vamos ter aqui as sementes transgênicas, nós vamos construir, ter como resultado dessa imposição capitalista a fome, nós vamos ter o êxodo rural, e dentro disso, ao repensar e a se construir como sujeitos, enquanto mulheres camponesas, o movimento traça, então, 3 objetivos bem concretos com este programa. Primeiro, nós estamos problematizando exatamente este sistema de imposição do capital sobre o campo, que produz a morte, que produz a miséria, que produz a fome, e junto a isso reafirma os laços patriarcais e todo o processo discriminatório de uma sociedade racista. Portanto, problematizar esta realidade, estes contextos, é uma das tarefas deste programa. Um segundo objetivo concreto que nós temos ao trabalhar o programa das sementes crioulas é fazer a denúncia, na medida em que as mulheres camponesas vão conhecendo as tramas de como se dá esta violência no campo, as mulheres fazem a denúncia, e aí vem o terceiro objetivo do programa, que é construir um projeto de agricultura camponesa, feminista, popular. E no programa de sementes crioulas, eu gostaria só de lembrar rapidamente que 1977, 1997 e 98, nós tivemos um amplo trabalho aliado a todas as lutas e aos processos que é próprio do nosso movimento, e na Assembleia de 2001, na 8ª Assembleia, que nós realizamos em Concórdia, foi então assumido este programa, foi debatido e foi assumido, tendo como centralidade o debate da soberania alimentar e a dimensão das sementes crioulas como patrimônio da humanidade, que fazia parte tanto das discussões nossas, internas, enquanto MMC, e da luta mais externa, obviamente aliadas aí à Via Campesina e ao conjunto de entidades do campo e da cidade que lutam por soberania alimentar. Portanto, é um programa que tem clareza de que nós queremos e estamos a construir e a desenhar a defesa de um projeto popular de agricultura. Por isso, o movimento de mulheres vai encampar as lutas por políticas públicas. Cito como exemplo o crédito especial para as mulheres, que fizemos tantas lutas e nós
pouco avançamos nesse sentido, né? Nós fizemos toda uma luta na dimensão ambiental, em defesa da água, do solo, das sementes. A luta está inserida nesta luta pelo direito à terra, à reforma agrária, ao fim do latifúndio. Então, por meio deste programa, a estratégia que nós criamos, deste programa de sementes crioulas, né, nós trabalhamos o tripé do movimento, que é o estudo, a formação, a consciência, o trabalho de base, a organização, como é que as mulheres saem de casa e vão incidir nos seus territórios, construindo outras dimensões. E o terceiro tripé nosso são todas as lutas que nós temos trabalhado. Dizer que faz parte da experiência do movimento de mulheres e faz parte da história a herança de que as mulheres sempre fizeram a troca das sementes. As mulheres são guardiãs históricas das sementes crioulas. Por isso, essa ideia do território, de nós termos começado com um pequeno território, a horta, onde as mulheres tinham autonomia, onde as mulheres decidiam o que plantar, ela passa a tomar uma amplitude dos quintais produtivos e dentro de uma concepção profunda de agroecologia que recupera a ciência e o modo de vida. E eu concluo, então, dizendo ainda, Adri, de que essa experiência nós trabalhamos inicialmente durante 6 a 9 anos em 78 municípios, fazendo 3 oficinas por ano em cada município. Em 2007, nós lançamos a campanha de alimentos saudáveis e no 8 de março do ano passado, a campanha de sementes da resistência, o que possibilitou para nós, e aqui eu vou concluir, toda esta experiência e essa estratégia deu rumo ao MMC, assinalou para nós ações concretas em defesa da agroecologia, faz com que a gente trabalhe as relações sociais, a economia feminista que ocupa a vida como centralidade, a alimentação saudável, a biodiversidade e, por fim mesmo, Adri, dizer que esta nossa experiência nos conduziu num processo que chegamos na pandemia, e se a gente for olhar e visitar as unidades de produção das nossas companheiras, mulheres camponesas do MMC, nós vamos encontrar a biodiversidade, a fartura dos alimentos, o que possibilitou com que a gente pudesse fazer desse momento um espaço de cuidado e de solidariedade para com quem mais necessita. Então, eu quero agradecer aqui e dizer que sim, a esperança de um novo amanhecer se dá pelas sementes. O dia que a humanidade não tiver mais sementes crioulas que possibilitam a vida e, como metáfora, nos une a uma dimensão maior, nós estaremos fadados ao desespero. Mas nós vivemos da esperança. Por isso que, como mulheres camponesas, a gente canta assim, ó. Nós não vamos nunca desistir da luta. Entrei na luta, da luta eu não fujo. Pelos direitos da luta eu não fujo. Pela igualdade da luta eu não fujo. Para construir uma nova sociedade. A mulher explorada da cidade e da roça acredita sempre na sua força de união.
se organiza reclamando os seus direitos. Perde a vergonha, lutar com garra e decisão. Entrei na luta, da luta eu não fujo. Pelos direitos da luta eu não fujo. Pela igualdade da luta eu não fujo. Para construir uma nova sociedade. Obrigada, queridas companheiras. As sementes são metáforas de um novo amanhecer. Obrigada, querida Cirlei, por palavras tão potentes. Fique por aí conosco, com a sua música, com a sua mística, que eu vou agora... Estamos recebendo perguntas, comentários do público, depois de ouvir a Querechu, depois de ouvir a Leia, depois de ouvir a Edna, depois de ouvir a Cirlei, cada uma com a sua mística, cada uma falando do seu espaço. Eu confesso para vocês que eu sempre me emociono ouvindo essas mulheres. Talvez a quem está nos assistindo se pergunte o que é uma semente crioula. Não sei se alguém de vocês lembra de alguma avó, de alguma tia, que tinha guardadinho uns potinhos de sementes, uma sementinha guardada num paninho, um pouquinho de semente guardada num cantinho da gaveta, que a gente nem sabia bem para que era, mas que comia aquela abóbora no ano seguinte, aquele pepino. Era isso. Isso é a semente crioula, a semente passada de geração em geração. E como disseram as companheiras que lindamente falaram para a gente, sementes devem ser e estar a serviço da humanidade. Leia, que bom que tu já ligou ali tua câmera, porque a gente já recebeu, eu ia te chamar, a gente recebeu umas perguntas que têm a ver com a Via Campesina, o MPA, o MMC, o MST, eu vou falar elas aqui, e aí eu vou abrir uns minutos para ti, uns para a Cirlei responder, né? Como dois movimentos que fazem parte da Via, depois volta para mim e eu tenho uma pergunta para a Edna, que chegou também. Então, muito obrigada ao público que está acompanhando, mandando perguntas. Se esforcem aí, façam perguntas e aproveitem essa mulherada aí que tem muita coisa para contar. Eu vou dizer aqui para vocês, Edna, abre tua câmera aí também para ficar com a gente, roda de conversa agora. As perguntas são as seguintes. A primeira: vocês poderiam nos contar um pouco sobre a articulação da Via Campesina, como funciona a relação com o MMC, MST, MPA? Ainda em relação à Via, por ser uma organização internacional, gostaria de saber como funciona essa conexão transnacional do campesinato, né? E concluindo essas questões da Via, quais as maiores dificuldades que encontram as mulheres para se organizarem enquanto mulheres na Via Campesina? Acho bem legal esse espaço, porque a Via precisa ser mais conhecida pelo urbano, né? Grandes lutas já travadas por essa grande articulação de movimentos campesinos do mundo inteiro, né? A ALCA, tantas lutas que a gente já conseguiu barrar o capitalismo a partir do campo. Então, passo a palavra, Leia, 4 minutinhos, pode ser? E depois 4 para a Cirlei? Eu dou um sinalzinho aqui para vocês. Contigo, Leia, por favor. Oi. Acho que eu vou começar pela pergunta da questão da dificuldade de nós, enquanto mulheres, nos organizarmos, né? Então, no primeiro momento ali, até eu queria fazer essa reflexão enquanto mulheres, enquanto MPA, mas como o espaço era curtinho, então, e ouvindo essa semana, na segunda-feira, acho que foi a roda de conversa que tinha a Irma, né, do MST, então me chamou muita atenção na colocação dela, então não tão diferente quanto a colocação dela enquanto movimento, enquanto MST, nós enquanto MPA também, desde o início da nossa luta, desde o início da nossa história, nós enquanto mulheres não tinha visibilidade, enquanto mulheres dentro do movimento. Então, através de muita luta, de muito trabalho, muita conversa, e que a gente foi criando, então, esse espaço, tendo esse espaço dentro do movimento e tendo essa visibilidade.
Então, através de muita trava entre nós, enquanto homens e mulheres, né? E por ser o Estado, né? Querendo ou não, o nosso Estado do Rio Grande do Sul, então, assim, ele é tido e visto como um Estado muito machista, né? Infelizmente, ainda existe isso. E eu acho que não é diferente dentro dos movimentos sociais também, falando aqui enquanto Estado do Rio Grande do Sul. E a gente travou muitas lutas, muitas conversas, muitos debates para a gente estar conseguindo, então, conquistar esse espaço dentro do movimento também. Então, hoje em dia, então, dentro do movimento, nós temos mulheres em todas as instâncias, a nível estadual, a nível nacional, coordenação, direção. Eu faço parte também da direção estadual do movimento aqui pelo Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente criou e tem esse espaço, então, nas instâncias do movimento. Além disso, a gente tem os coletivos, e aí temos um coletivo de gênero dentro do movimento dos pequenos agricultores, e nesse coletivo participam homens e mulheres, enfim. Então, a gente criou esse espaço, temos o coletivo e participamos de todas as instâncias, temos vez e voz dentro do movimento também. Então, isso foi uma trava muito, muito grande, um passo bem difícil que a gente conseguiu e conquistou. Então, isso é muito importante para nós, enquanto mulheres aqui do Estado, que a gente conseguiu, e essa conquista também dentro do próprio movimento. A dificuldade de organizar a mulherada, sim, ainda é muito grande. Então, os nossos municípios são muitos municípios, muitas comunidades. Ainda no campo tem a dificuldade de acesso às nossas mulheres. No campo também temos a violência, então não é só na cidade, né? Muitas vezes tem esse paradigma que é só na cidade que existe violência, mas não, no campo tem muita violência. É um tema muito difícil da gente estar trabalhando, então, é um tema delicado, digo eu, mas que a gente vem trabalhando enquanto movimento também. A gente tenta organizar as mulheres nas comunidades, e aí a gente convida as mulheres e chama as mulheres para a roda de conversa, mas não com o intuito de trabalhar a violência, mas assim, isso que eu relatei antes, nós trabalhar a nossa troca de saberes e sabores, mas que no fundo a gente sabe que o grande tema é aquilo que a gente quer alcançar, né? Que é a questão de trabalhar a violência com elas, de trabalhar a autoestima, de trabalhar, enfim, todos esses afins que vêm rodeando a família. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande ainda de organizar as mulheres, de trabalhar, mas se a gente vê historicamente, enquanto movimento, no início era muito mais difícil. Agora a gente vê a mulherada na luta, nos nossos acampamentos, nas nossas mobilizações, nas nossas marchas, as mulheres estão ali presentes. Então, estão na linha de frente, estão na organização, estão na articulação, não estão mais lá, que muitas vezes a gente via as mulheres estavam lá um exemplo, na marcha, mas elas iam para fazer comida. Não tem mais isso. Esse paradigma a gente conseguiu destruir e terminar com ele. Então, as mulheres vão para a linha de frente, vão para a marcha, vão para a organização, enfim, nós estamos conseguindo construir um movimento unificado, o movimento do homem e da mulher, o movimento da família. Então, por isso que nós estamos trabalhando muito o termo camponeses e camponesas. Então, eu acho que isso a gente conseguiu avançar e quebrar essas barreiras, mas ainda existe essa dificuldade de organizar as nossas famílias, organizar os nossos grupos de base, porque ainda tem essa distância, ainda tem muitas vezes a resistência no campo, mas se a gente vai analisar, a gente avançou muito, mas tem muito mais a avançar, tem muito mais a lugares a chegar. E a articulação, então, dos movimentos, eu falo enquanto Estado aqui do Rio Grande do Sul, a gente consegue fazer uma articulação muito boa, uma organização entre movimentos do campo e a cidade, que fazem parte da Via Campesina. Então, campo e cidade, isso que eu falei antes também, essa aliança camponesa e operária é muito importante para nós. Então, é movimentos do campo, movimentos da cidade. Então, os movimentos se complementam, se completam e se ajudam e se organizam junto nas suas lutas, né? A luta é do campo, mas é da cidade, e vice-versa. Então, a gente consegue se articular, se organizar e lutar pelas mesmas bandeiras. Quando é a bandeira do campo, é da cidade, ou vice-versa. Então,
a gente consegue fazer essa articulação, essa organização enquanto movimentos da Via Campesina. Então, a gente consegue se organizar e lutar junto e buscar essas conquistas. E é por isso que a gente consegue também levar até a cidade, então, muitas vezes, os problemas que nós estamos aqui enquanto campo e vice-versa, então, cidade ao campo. Acho que seria isso por enquanto. Não sei se eu respondi o que esperavam. Qualquer coisa, lhe faço uma pergunta. Muito bom, Leia. Muito obrigada, querida. Eu vou pedir para a Cirlei também, se quiser comentar esse ponto da Via como um guarda-chuva globalizado do campesinato, né, que atua nos territórios e atua também contra o capitalismo transnacional, as grandes multinacionais, enfim. E também nessa questão das mulheres a partir de um movimento autônomo, né? Companheira Cirlei, contigo. Então, acredito, Adri, que você e a Leia já levantam algumas questões do ponto de vista mais geral. A Via Campesina, então, é essa grande articulação, né, de movimentos do campo que está presente na grande maioria dos países do mundo e que tem como finalidade primordial a luta, né, contra o imperialismo, contra o capitalismo e contra todas as formas de dominação, de opressão, de exploração. E dentro da Via Campesina há um conjunto de movimentos, de entidades que têm eu diria assim, esse objetivo, esse foco. Eu gostaria só, do ponto de vista do movimento de mulheres camponesas, colocar aqui, compartilhar 2, 3 elementos nessa relação com a Via Campesina, lembrando que em 1995 nós constituímos aí uma articulação nacional de mulheres trabalhadoras rurais e que dentro desta grande articulação, o movimento de mulheres já vinha estabelecendo relações com países da América Latina, com as mulheres, e sendo, então, essa resistência, somando nessa resistência. Lembrar que, em 1996, nós tivemos a segunda conferência da Via Campesina, que ocorreu no México. Naquela ocasião, eu estava participando e representei, então, pelo movimento de mulheres camponesas. E nessa segunda conferência, na pergunta que foi feita, como se dá a questão das mulheres, nessa segunda conferência, nós criamos uma comissão de mulheres da Via Campesina para tratar exatamente da articulação das nossas lutas mais gerais, né? Sejam elas de gênero, classe, raça, etnia, e, obviamente, considerando também essa dimensão do lugar por políticas afirmativas, mas as mulheres, então, já na segunda conferência, nós conseguimos trabalhar uma comissão que dá uma legitimidade para enfrentar todo esse debate aí que a Leia também pontuou e a Adri trouxe. E só mais um elemento, Adri, que em 1997, que eu acho que a pergunta nesse espaço aqui é importante ter esses elementos, né, nós tivemos a segunda conferência da CLOC, né, que são as organizações coordenadoras latino-americanas que dá o sentido para a Via Campesina. Essa segunda conferência ocorreu em Brasília, né? E nós, mulheres, também fizemos o enfrentamento e aprofundamos esse debate. Por que é importante, Adri, a gente trazer presente a experiência da CLOC? Porque a experiência da CLOC diz qual é o foco dos movimentos que se articulam através da Via Campesina. São movimentos de resistência dos mais de 500 anos da história do nosso país e da história de expoliação da América Latina, dos povos do Terceiro Mundo
e assim por diante. E, ao mesmo tempo, aponta as lutas, tanto estruturais e conjunturais, enquanto lutas consubstanciais. Nós não podemos apenas lutar por políticas públicas, desconsiderando essa estrutura imperialista capitalista. Então, a CLOC, a Conferência Latino-Americana das Organizações do Campo, recuperou e ressignificou a resistência dos povos indígenas, negros, de todos esses valores. Acredito que por aí é um pouco o sentido da pergunta feita, e que eu só queria complementar aí a bela colocação da querida Leia. Muito bom, companheiros. Aprendendo muito nessa tarde. Espero que todas, todos e todos estejam também. A Via Campesina, né? Aqui no Brasil, a gente inclui a CONAC, que representa as comunidades quilombolas, inclui o MPA, o MAB, o MMC, o MST, a PJR, que é a Pastoral da Juventude Rural, o MAN, que é as lutas contra a mineração capitalista, né, a exploração do território. Então, em todos os países do mundo, na grande diversidade de organizações da África, do Oriente, da Europa, estão envolvidas na Via Campesina. É uma luta globalizada do campesinato e da terra, né, Leia e Cirlei? Tanto que o slogan da Via Campesina é globalizemos a luta, globalizemos a esperança, né? Que não dá para fazer a luta, tem que fazer no território, mas o capitalismo, ele ataca a gente mundialmente. A estrutura capitalista precisa ser enfrentada globalmente com a classe trabalhadora de todo o globo terrestre. Embora digam que a Terra é plana, a gente sabe que não é, né? Edna, agora é contigo. Teve uma pergunta que veio aqui que pergunta: há homens que participam da Quinta das Plantas? E como você interpreta a presença majoritária de mulheres nesse lugar? Então, sim, há homens que participam do Quinta das Plantas, eles estão lá, firmes, fortes e presentes. E, inclusive, esse quadro que tem aqui atrás de mim, que é um São Francisco, ele foi doado por um senhor chamado Quirinos, que já está no outro plano, e que doou ele ao Quinta das Plantas, né? Fez um presente ao Quinta das Plantas desse quadro. Ele fica hospedado aqui na minha casa, mas ele pertence ao Quinta das Plantas. Como é que eu interpreto a maioria feminina ali no Quinta das Plantas? O Quinta das Plantas, ele é muito amplo no sentido de ter ali uma pluralidade muito diversa, sabe? É muito diversificada o grupo. Então, a gente tem, assim, eu posso dizer, uma predominância de pessoas mais idosas. Por razões óbvias, né? A reunião acontece numa quinta-feira, que é um dia útil, um dia de semana, né? E as pessoas que já têm um pouco mais de idade, na sua maioria já são aposentados, né? Já podem estar fazendo esse trabalho nos dias de semana. E ali estão alguns senhores e algumas senhoras que participam de modo mais intenso, sendo que essas senhoras estão em grupo muito maior. Juntam-se a esses senhores e senhoras os jovens, em grande parte assim, envolvidos no meio acadêmico, seja na universidade, seja em algum curso técnico, mas gente que nos procura, que vai até lá para entender um pouco, para estudar um pouco sobre plantas medicinais, sobre agricultura urbana e tudo que a gente discute. E também aí a predominância também é feminina, né? E eu penso que isso é uma opinião minha, assim, né? Uma observação minha. Eu acho que a chamada primeira, né, o Quinta das Plantas, plantas medicinais, por alguma razão, isso atrai muito o universo feminino, né? E essas mulheres vão para lá. Ao chegar lá, a gente acaba discutindo todo aquele leque de coisas que a gente falou no início, né? Que a gente não fica só no estudo de usos e aplicações de plantas medicinais, mas a gente amplia muito para uma questão de qualidade de vida, de contexto, de mundo, de troca, de experiências e de saberes.
E as mulheres são mais didáticas, falam, trazem exemplos, complementam, são mais assim chegadas à cultura do alimento, da produção de um xarope, de uma pomada, do cultivo. E aí, por isso, penso eu, que a gente tenha tantas mulheres, né, no grupo, tanto mais do que homens. Mas eu considero que a gente até tem um número razoável de homens, assim, sabe? Os homens andam bastante por lá, a gente costuma brincar bastante, que a gente dá a parte pesada para eles, e aí vamos, né? Mas é desse jeito que eu pensei. Nós já estamos chegando quase no finalzinho da roda, embora, nossa, dava para ouvi-las por muito tempo. Eu acho que todo mundo está aprendendo bastante. Vou pedir para tu engatar já aí, Edna, e dar o teu tchau. E chegou mais uma pergunta sobre as crianças. Então, temos uns 3 minutos para cada uma tocar nesse tema das crianças, embora vá ter que ser rapidinho. E para dar o seu tchauzinho e o seu até logo, né? Que esses encontros precisam continuar acontecendo. Vai lá, Edna. Então, as crianças, elas acabam chegando por ali através dos programas onde a gente recebe os escolares, né? Onde a gente recebe desde de pré-escola até os maiores, de 9º ano e tal. Então, as crianças chegam até ali e ficam muito à vontade, se identificam muito e gostam muito, participam muito, né, desse universo do plantio e do colher e do plantar e do semear. As crianças gostam. A gente percebe também que tem a presença dos familiares dessas senhoras ou mesmo dessas jovens que ali estão, né, senhoras com os seus netos, as jovens com os seus filhos, e começam a transitar ali junto, que para a gente é um presente, né? É uma coisa muito gratificante. E eu aproveito para me despedir aqui, né? E para agradecer novamente o convite. Eu fico muito honrada, muito feliz de estar falando sobre isso, uma coisa que a gente faz tão timidamente, tão, né, humildemente ali, reunindo, conversando, e depois a gente começa a ter ciência de que isso tem uma amplidão maior do que a gente pensa e que tem um poder de relacionar pessoas e temas, e aí esse despertar, eu acho que nos faz seguir cada vez mais fortes, né, e mais atentos à responsabilidade que a gente tem do que a gente está fazendo, né? Então, eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição, convido a todos, a todas e todos que estejam por aqui para nos visitar nas quintas-feiras, no bairro Rio Vermelho, na Avenida Red Park, lá aqui em Florianópolis. E estamos também nós, do Grupo Quinta das Plantas, prontos para ir até os movimentos, para ir até os lugares, para levar, para fazer as trocas, tá certo? Muito obrigada mesmo e um abraço bem, bem afetuoso a cada uma que está por aqui. Obrigada. Beijo gigante, Edna. Obrigada em nome da Comissão de Movimentos Sociais e do Fazendo Gênero, tá? Pelo teu tempo, pela tua fala. Saudade de te dar um abraço. Leia, contigo, companheira. Bom, a questão das crianças, então, enquanto movimento a gente tem as cirandas, né? Que é um espaço onde a gente trabalha com as crianças, tem as pessoas destinadas, então, a estar modo de cuidar, de estar trabalhando com elas. E nesse espaço, então, é trabalhado vários assuntos, desde como plantar a sementinha, cuidar a sementinha, todo o processo, mas no jeito lá de trabalhar, de falar da língua das crianças, né? Então, as crianças dizem, até tem uma frase, né, que MPA Mirim, estamos na luta sim. Então, as nossas crianças, então, estão nas cirandas, estão nesse espaço, e nesse espaço elas aprendem isso que eu já falei, desde a questão da semente, da nossa alimentação, o que é bom, como plantar, como cuidar, enfim, tem toda uma recriação que é trabalhada com as nossas crianças. E além das crianças, a gente também trabalha com os jovens, né? E aí aqui está muito presente, a gente trabalha muito junto com a CPT, que é a Comissão Pastoral da Terra. Então, a gente trabalha muito, a EJR, que é a Escola de Jovens Rurais. Então, está casado esse trabalho nós, enquanto movimento, enquanto CPT. Então, temos esse trabalho com os jovens.
e a gente tenta envolver os jovens também na luta, nos espaços. Nós temos o coletivo de jovens, então a gente tenta envolver desde a criança, os jovens e a família, então, no movimento. Então, é um todo. Que a gente envolve, então, nos espaços do movimento, nos coletivos e também, assim, podemos dizer que nós, enquanto movimento do Estado, temos vários rostos jovens tocando movimento, estão presentes na direção, nos coletivos. Então, isso é um motivo muito que nos faz, assim, ficar muito contentes, né, muito gratos por a gente ter tantas caras jovens que estão se desafiando e que estão indo para a luta, que estão abraçando a luta e que estão nos espaços do movimento, nos coletivos, na direção, tocando as nossas cooperativas, que são os guarda-chuvas dentro do nosso movimento. Então, assim, é muito gratificante ver essas caras, esses rostos jovens, de homens e mulheres. Então, eu quero agradecer a todos, a todas e a todes pela tarde maravilhosa que tivemos hoje, pela troca de experiências, pelas trocas de informações. Então, foi uma tarde muito produtiva. Estou muito feliz por esse espaço nos dado enquanto movimento. Tentei acompanhar durante toda a semana assim, as rodas de conversa que foram riquíssimas, importantíssimas, e que nos trouxeram assim, muito conhecimento, e vamos continuar, então, participando das rodas de conversa, então, dos debates. Foi muito importante, muito riquíssimo, está sendo essa experiência. Agradecemos de coração, então, esse espaço, e queremos pedir que todos continuemos, né, nos dando as mãos, nos ajudando, compartilhando e nos passando força, coragem, determinação para continuar a nossa luta, para continuar os nossos debates, para continuar resistindo no campo e na cidade, para continuar, então, essa luta que temos no dia a dia, né, travado, porque com esse desgoverno não temos muito mais o que esperar, né? Sim. Esse desgoverno, é a pandemia, então, o que nos resta é nos darmos as mãos, nos unirmos e continuar existindo. Um abraço a todos e a todas, e comida no prato e vacina no braço para todos e todas, né? Um abração muito forte. Obrigada, Leia. Quero logo tomar uma cuia com você, desse mate que está aí tão bonito. Com certeza. Nós temos, desculpa apressar um pouquinho, tomaremos esse chimarrão. Obrigada, Leia. Obrigada, MPA, grande movimento. Cirlei, temos 2 minutinhos, porque vai entrar uma atividade na sequência, a gente ficaria falando um monte, mas aproveitamos bem o tempo, né? Contigo, companheira. Gratidão por esse momento, também reafirmar que as crianças e a juventude fazem parte da experiência viva do movimento de mulheres camponesas. Nesta pandemia, as crianças se reúnem mensalmente, fazem as lives e têm os temas, elas preparam, elas fazem a mística, elas debatem, assim também a juventude. E vamos fortalecer a resistência, campo e cidade, a acolhida do diverso, a pedagogia da sensibilidade. Vamos dar continuidade nas grandes defesas das sementes, da agroecologia, das questões ambientais, a soberania alimentar, reafirmar aqui a importância das nossas lutas, das pautas, né? Como já foi muito bem dito, né? As sementes, o alimento na mesa de cada ser humano é mais do que dignidade. Defesa do SUS, vacina para todos e fora governo genocida, não combina com a vida, portanto, fora Bolsonaro. Grande abraço em nome das camponesas e do MMC do Brasil. Maravilhoso, companheiras. Muito obrigada. A Querechô não está conosco, mas a gente sabe o quanto as palavras da Querechô, cada vez que a gente ouve, tocam, então ela está conosco, né? De algum jeito ela está aqui. Agradecer profundamente a presença de vocês em nome da Comissão de Movimentos Sociais. Agradecer quem está no bastidor dessa live, segurando as pontas aí para nós. Ó, a Larissa e a Priscila na tradução de Libras, a Eduarda, a Milena, a Pamela, a Débora, a Valentina, a Camila,
a Vera Gasparetto, a Carmen Vera, é um monte de mulheres, é muita energia para que isso tudo saia bem. Globalizemos a luta, globalizemos a esperança, o amor, a dignidade, fora governo genocida, vacina no braço, comida no prato, porque a ordem é ninguém passar fome. Um beijo grande, muito obrigada, companheiras. Até a próxima.